Olá, estamos de volta no nosso podcast Lição em Dose Dupla, também no YouTube e Facebook da Associação Paulista Sudeste. Que bom você nos ouvir, você que assiste também toda semana conosco aqui, é muito bom estar com vocês. E hoje nós temos um tema maravilhoso, fantástico, nós vamos dialogar daqui a pouquinho. Eu já quero chamar meu amigo Wanderson Domingues, é o meu companheiro de Lição em Dose Dupla. E aí, como é que você está? Tudo certo? Como vai os amigos que estão nos assistindo, que legal nós estarmos mais uma vez aqui reunidos para compartilharmos aqui a recapitulação do nosso guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina, e o tema hoje vai ser muito legal para a gente discutir. É isso aí, muito bom. E quem está conosco hoje, olha, hoje é presencial, nós três, normalmente... Hoje é lição em dose tripla eu e você, mesmo, né? Hoje nós estamos voltando a ter um convidado, um amigo presencialmente aqui conosco, no nosso programa, pastor Rafael Reis. Rapaz, é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês, né? Me sentindo aqui um leão na cova de Daniéis aqui. Isso, rapaz. Rapaz, que prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que vai nos assistir aí pela internet nos dias que seguirão aí. Muito legal. Legal, viu, obrigado, viu, pastor, pela sua presença aqui conosco, para a gente compartilhar com a galera toda aí essa lição maravilhosa aqui. Sua presença aqui está só elevando o nível cada vez mais, viu? Obrigadão. O Rafael já participou da lição, mas era no período do Antigo Testamento, né? Era aquele... Agora ele está na nova aliança, pastor. Exatamente. Foi naquele cenário antigo, né? Exatamente. Foi de tão algumas bom que tá semanas de volta atrás. aí, né? Então voltou, cenário novo. E aí, gostou do cenário aqui? Rapaz, combina com vocês, viu? Um pouquinho de informalidade, mas a mesma seriedade no estudo aqui. Eu acho que comunica legal com a pessoa. Mas pessoal mas combina com você também, rapaz. Agora eu me senti lisonjeado. Aqui na Pastor mesma... Rafael é igual gato, né? Como diz na minha terra. Jogou em qualquer lugar, cai em pé. É isso aí. Pastor Rafael, é o seguinte, nós sorteamos na lição passada aqui uns brindes, umas camisetas, porque o que aconteceu? O pastor Robson participou conosco, nós até usamos a camiseta, e ele falou, pessoal, o pastor Wanderson vai, quem quiser aí, pede para ele. Fui obrigado, com muito carinho, sortear algumas camisetas. Hoje, olha só, que legal. Aqui, hoje nós temos então pastor, uma camiseta e uma Bíblia, tá, Rapaz, pessoal? Olha só, que legal, hein? Então, compartilha aí, né? Como é que eles têm que fazer, pastor, para ganhar? Vamos lá, é o seguinte, eu acho que você que está nos assistindo deve compartilhar essa transmissão no Facebook, ok? Então vai lá, compartilha na sua timeline. Aí tem uma outra coisa, tira foto, né, Xará? Isso, tirar foto. Tem que tirar lá. uma foto e a foto Compartilha de com preferência, 5 né? De preferência com nós três Essa aqui, ó. tá bom? Pastor Rafael, eu e o Xará, uma foto do programa agora. Você compartilha nas redes sociais, ou no seu Instagram, ou no Facebook, marcando 5 amigos, ok? Tira uma foto, marque 5 amigos, posta a foto marcando 5 amigos, escreva lá um textozinho, assistindo lição em dose dupla. Você pode marcar lá se for no Instagram, né? Qual que é o teu Instagram? O meu Instagram é Domingues underline do V. Domingues underline do V. Ok. Bom? O seu, pastor Rafael? O meu é @Rafael com 3 L's Reis. Rafael Reis. Legal. Rafael em dose tripla ali, né? Rafael dose tripla. Eu até li seu post, né? A gente acha que o nosso nome é único, mas quando você vai procurar ali uma... fazer um login, criar um perfil. Criar um perfil, você descobre fazer que tem a prova muita do Enem, gente, né? Você vai nas salas que todo mundo se chama Rafael. O meu Instagram, @wanderson.assunção 7. É mais fácil aí. E tem o desafio, né, pastor? Tem o desafio de mudar o nome para fazermos lição em dose tripla aqui, viu, pastor Rafael? Opa, olha aí, Você pode chamar Rafael Wanderson Reis e a gente faz a lição em dose tripla. Aqui estamos procurando o terceiro elemento. Show de bola. Tá, então, camiseta. Então, os nossos amigos vão aqui, concorrer a esta camiseta linda da Escola Sabatina. Postar aí, tirar um print, okay? fazer uma selfie, compartilhar, a Bíblia, postar. E a Bíblia. Deixa eu mostrar a Bíblia nessa outra câmera aqui, ó. Vamos lá, aparece? Tá aparecendo aí ou não? Esta Bíblia bonita. Então, nós vamos sortear 2 brindes. Tá ok, pessoal? Muito legal. Pastor Rafael, rapidinho. Pessoal, muita gente não te conhece. Fala um pouquinho aí do seu ministério, aonde hoje você é pastor, aonde você já
já passou também. Compartilhe com a gente um pouquinho aí da sua experiência. Você trabalhou fora do Brasil também. Vamos lá. Fala um pouquinho. Eu sou o pastor Rafael Reis, amigo dos Wandersons, e hoje eu sou pastor da igreja do Riacho Grande, aqui na Associação Paulista Sudeste. Eu trabalhava antes na Associação Paulista Sul, onde eu passei por várias igrejas lá, Capão Redondo, Lilá, Parque Fernanda, ali na Zona Sul de São Paulo. Servi a igreja como missionário fora do Brasil, em alguns países, algumas regiões como Oriente Médio, também Índia, África. Mas hoje o meu ministério totalmente é dedicado à igreja local, né, ao distrito. Que legal, viu? Então, o pastor Rafael tem uma experiência, né, Xará? Uma experiência muito legal de ministério, uma experiência, assim, em contextos diferentes, né? Tanto contexto de igreja, contextos de cidades aqui na região, né, de São Paulo, mas também fora do Brasil. Que legal, viu? E tem também uma experiência acadêmica, né? O pastor Rafael é mestre, né, na área de teologia e de ciência da religião. Isso. E está fazendo doutorado, né, pastor? Estou fazendo doutorado agora. Opa, rapaz, agora... Ao vir para cá, eu já vinha vindo pensando que eu ia escrever, que o meu orientador pediu para eu escrever, adicionar alguma coisa lá, e eu tô nessa luta do doutorado. A cabeça aí. Tá fervendo. Vou orar por ti, eu sei como é essa batalha aí, viu? Que Deus te ajude nesse momento. Rapaz, então, preciso de orações. Então, orações e ideias. O Lição em Dose Dupla hoje tem um doutor, um doutorando, né? E eu sou apenas o mais humilde da tribo. Que isso, pastor. Você é o nosso guia aqui. Você é o nosso guia. Tá bom? Mas sabe que eu recebi outro dia, né? Até pra galera aí, os universitários, os mestrandos e doutorandos que estão nos assistindo, eu recebi essa sabedoria de WhatsApp, né? A sabedoria do WhatsApp. Era uma moça, ela estava com uma bolsa muito chique numa esquina, e aí o bandido para e diz assim, é um assalto. Ela diz assim, graças a Deus, achei que era o meu orientador pedindo a tese, né? Então a gente vive... Qualquer coisa menos o orientador. Pode levar tudo, né? Menos o orientador aí. Mas que legal, viu? Então nós temos aqui pastores, né, que amam o estudo, amam a palavra de Deus, amam buscar o conhecimento, cada um nas suas áreas. O seu doutorado, pastor? Meu doutorado é na área de liderança. Liderança, isso. Ok. Eu estou seguindo aí, fiz pós-graduação na área de missiologia. O pastor estudou aí na área de Novo Testamento, né, pastor? Exatamente. Livro de João? História do cristianismo, Novo Testamento, a partir do prisma joanino. Legal, livro de João. Muito bom. Queridos, amigos, vamos então entrar na lição. Você sempre ora para a gente, né? Vamos lá, então? Você pode fazer oração por todos nós? nós? A bênção então dos vamos céus, lá. Não é? Senhor Deus e Pai, vamos abrir agora a Tua palavra e suplicamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, ilumine a nossa mente para compreendermos, nosso coração, por assim dizer, para vivermos essas verdades. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos na lição de número 7. Estou abrindo aqui a minha lição e o tema, pastor Rafael, adoração no contexto da educação. E o verso que eu já vou ler para todos nós está em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E a parte final do texto, que é a parte muito bonita e importante aqui, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O tema da lição, amigos, falando sobre a adoração no contexto de educação, porque o tema geral da lição está falando sobre educação e redenção, eu já trago para vocês o seguinte: todo ser humano, independente de crenças, independente de se a pessoa crê em Deus ou não, do estilo de vida que ela leva, da sua cosmovisão, há no ser humano um desejo, uma tendência para algum tipo de adoração. Ele quer adorar, ele quer venerar. Ele tem isso. Uma necessidade, né? É uma necessidade ontológica. O ser humano ele precisa de algo ou alguém para adorar. Então, os antropólogos vão dizer que a religião, como um fenômeno, ela vai surgir como uma reação a essa sede. Na verdade, é uma reação à vulnerabilidade do ser humano. Por sermos vulneráveis, a gente busca algo além, ou maior, ou mais forte do que a gente, mais capaz para resolver um problema que eu não resolvo. Então, os antropólogos vão dizer, a religião como fenômeno surge assim. Os indivíduos não conseguiam controlar o vulcão, que vinha e queimava a colheita, o sol, a chuva. Então, eles começam a deificar elementos
que possivelmente poderiam ali resolver o problema deles. Então, isso é um buraco, é uma lacuna no ser humano que ele vai tentar preencher de alguma forma. É claro que hoje, no contexto contemporâneo, nós não mais vemos uma população muito grande adorando um deus, um astro. É menos comum isso. Então, essa linguagem de adoração ela foi atualizada para a contemporaneidade, né? Claro. Mas o mesmo fenômeno acontece. Dentro das nossas inseguranças também mora ali uma sede, né? Uma sede de que essa insegurança deixe de existir e você, querendo ou não, você vai transformar algo em Deus, você vai dar esse crédito a algo. Então, a adoração na perspectiva da educação, ela é muito importante, porque se o indivíduo, no processo educacional que ele está passando ali, quer seja na casa dele, quer seja na escola ou na igreja, se ele não tiver esse espaço preenchido de forma correta, todo o processo educacional ele vai ser uma corrente que flui da adoração e ele vai ser esquizofrênico, vai ser anormal, vai ouvir vozes que não deveria ouvir. Então, por isso é muito importante que no processo educacional, no processo pedagógico, a adoração seja a rocha, a pedra que segura tudo isso. Pastor, enquanto você falava, me lembrei do texto de Salomão em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso em seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, né? A palavra aqui, olam pode mais ser infinito, seria a tradução mais literal. Deus, ao criar o ser humano, de Salomão, ele colocou um vazio do tamanho do infinito, não é? Essa brecha, como você disse, ela pode ser preenchida ou pelo Deus infinito, que a única coisa que pode preencher o infinito é o infinito. E quem está escrevendo aqui, eu queria lembrar, é Salomão. Ele teve todos os castelos, todas as mulheres, todos os homens. E não foi todo suficiente. Dinheiro, todo o conhecimento, todo o poder, toda a influência. E ele disse, nada disso pôde tapar o infinito do tamanho de Deus no coração humano. Então, ou nós buscamos, né, a adoração bíblica ela é uma condução extremamente educacional. Ou nós buscamos, de fato, o verdadeiro Deus para preencher esse infinito, ou nós vamos tentar preencher com lacunas e sempre vai faltar algo, né? Agora, pegando o que vocês estão dizendo aí, por exemplo, pastor, você coloca que o próprio ser humano tem essa tendência, ao longo da história, isso é comprovado de uma forma tão clara, o próprio ser humano, o ser humano vai criando deuses, ele vai idealizando deuses. Muitas vezes ele cria um Deus que, na tendência, ele gostaria que fosse a sua imagem e semelhança, né? Mas as Escrituras já nos apresentam um Deus que ele é quem criou o ser humano. E não o contrário do que nós estamos percebendo nessa linha do tempo, onde o ser humano, na busca por uma segurança que ele tem, né, de um vazio, de uma insegurança dentro de certos contextos que ele esteja vivendo, ele estabelece um perfil de um Deus. Mas na palavra nós encontramos um Deus que já é eterno, que existe na sua eternidade, mas ele criou os seres humanos com amor para que fossem e sejam adoradores, né? Esse movimento de adoração ele é muito interessante porque você consegue observar no decorrer da história essa tentativa do ser humano de ter Deus sob controle, né? Por exemplo, você olha para a pré-modernidade, Deus, entre aspas, era o centro, Deus, a igreja era o centro, né? A igreja tinha o imaginário de Deus e tal, e o Estado emprestava a espada para descer sobre aqueles que discordavam. Que dirá aí o Copérnico, o Galileu da vida, que discordava da igreja. Então, a igreja, ou seja, a representatividade de Deus naquela sociedade, colocava fogo nas pessoas. Havia ali uma educação, uma pedagogia pela espada, pela força, né? Aí isso gera o período moderno, que vai começar, então, esses indivíduos que questionavam essa sabedoria e essa autoridade total, vai gerar a consciência racional, a racionalidade. Então, o método científico se torna algo importante agora. Para se constatar algo, precisa ser experimentado. Francis Bacon vai criar um método científico. Então, a Idade Moderna começa... Através da experiência, né? Através da experiência. Para você entender que essa caneta, se eu falar para você que se eu soltar ela aqui, ela vai cair 10 vezes, 20 vezes, eu tenho que experimentar, eu tenho que soltar. Então, essa experiência transforma isso num fato.
né? Então, se eu experimentei, eu posso dizer que é verdade. Se eu não experimentei, não é verdade. Ok. E então a modernidade vem com essa conversa. Ao mesmo tempo, a igreja da época, quando eu digo igreja, é claro, no sentido bem genérico, né? Toda a representatividade religiosa no mundo ocidental, fazendo um recorte correto, na época começa a reagir. Então, a gente começa a falar, olha, acha a moeda de Abraão, o pé da cruz de Cristo, o toco, o espinho da cruz. Você materializa alguns elementos, né? Exato. A gente começa a fazer isso daí por quê? Porque a gente quer ter controle sobre a verdade, né? E então a pós-modernidade vem como resultado de uma falência dessa modernidade que tentou, através da razão, provar quem era Deus e tal. E a pós-modernidade desiste. Fala assim, não, a gente desiste. A gente desiste porque a gente tentou. A gente questionava a igreja. E aí a gente vê com a modernidade com a razão. E a razão gera Hitler. A razão gera a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A razão gera genocídio, gera limpeza étnica. E então eu desisto, então eu coloco a verdade em suspensão. Vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Quando a gente coloca a verdade em suspensão na pós-modernidade, a gente, na verdade, desiste de definir exatamente essa verdade, né? Por quê? A gente achava antes que a gente conseguir a verdade através da nossa razão. A pós-modernidade fala, não, a razão, a verdade não pode ser conseguida. A verdade nos consegue. Exatamente o que Jesus diz. Assim, não é você que me consegue, não é você que vai me assimilar, é a verdade que vai te assimilar. Então, dentro do processo da adoração, enquanto a gente fica tentando a conseguir a verdade, adquirir a verdade, saber quem é a verdade, e não deixa que a verdade nos conheça, não deixa que a verdade nos leia, não deixa que nós nos tornemos propriedade dessa verdade, esse mesmo movimento acontece no processo da adoração. A gente produz deuses. A gente produz deuses porque é mais fácil algo que está dentro do meu imaginário, eu controlar ou me relacionar com ele, do que alguém que é superior a mim. Então, o grande desafio dentro do processo da educação e todos esses fenômenos de pensamento no mundo é aquilo que é produto nosso e aquilo que é produto divino. A gente precisa definir o que a gente quer adorar. Aquilo que eu criei para mim mesmo ou uma verdade que é maior do que eu, essa verdade que está em suspensão, que não pode ser definida pela razão, verdade pós-moderna. Você está certo, a verdade não pode ser definida exatamente pela razão. A verdade, ela é maior do que nós, a verdade é uma pessoa. Então, quando a gente aceita essa verdade superior, a gente começa a perceber que todos os nossos deuses criados, eles eram muito menos eficientes para resolver o problema do homem. Agora, nós podemos, por exemplo, definir o que seria adoração, porque a gente fala muito em adorar, e eu percebo que nos dias atuais, essa palavra adoração, ela se torna não tão bíblica, mas muito mais assim, prática no sentido de formatos, né? Eu vou até um culto, eu participo de um programa e isso se resume a isso, o conceito de adoração para mim. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, nós vamos encontrar palavras que elas são extraordinárias, que elas revelam o que significa, de uma forma bíblica profunda, o que é adoração. Porque quando eu entendo o que é adoração no contexto bíblico, isso abre a minha mente, pastor Rafael, quando você fala que o ser humano busca construir deuses e adorar esses deuses. E quando o ser humano busca deuses modernos, daqui a pouco eu quero trazer isso para vocês, dentro disso nós vamos encontrar essas premissas, que elas vêm da adoração de um Deus verdadeiro, mas elas passam agora para falsos deuses, né? A gente definir, Xará, adoração. A adoração, na sua forma mais simples literária, shakha, em hebraico, significa curvar-se, prostrar-se, aceitar que o outro é maior. Foi traduzido para o grego como proskineo ou proskinese em suas derivações, e também significa curvar-se, aceitar o outro, não é? Mas... Repete aí em hebraico, é? Shakha. Shakha. Em grego? Proskinel, ou proskinese, né? Você não pesquisou no Google, não, né? Não. ele é um Google aqui ambulante. Não, se precisar a gente consulta também, né? Mas ela tem derivações onde ela aparece, essa palavra, como servir. Por exemplo, quando Jacó serviu Labão por 12 anos, a palavra ali é adoração. Jacó adorou Labão
por 12 anos. Certo. Ele serviu. Então, o contexto de adoração nosso para com Deus, ele é um contexto de servir a este Deus. Em que sentido, não é? De ser servo, de permitir que ele guie a nossa vida. E veja, quando você vai para a antiguidade, que ela vai explicar muito essa questão da modernidade, tudo aquilo que foge do padrão bíblico, ele é deturpação, não é? Uma esquizofrenia espiritual. O Deus bíblico nos cria a sua imagem. Quando você vai para religiões pagãs, até tentando acertar, eles fazem isso, mas eles criam Deus à sua imagem. A imagem do ser humano, Exato. né? Zeus tem que ter uma série aí famosa da Netflix, vindo aí o Sangue de Zeus, não é? Que acho que vai dar muita repercussão. Mas o padrão dos deuses pagãos é que eles são criados à imagem do homem. Eles têm vontade humana, eles têm desejos humanos, Zeus tem relacionamentos com mulheres e surgem semideuses, eles são extremamente sensíveis se eles ficarem irritados. O Deus bíblico foge essa lógica. O Deus bíblico quer que nós sejamos a sua imagem. Eu gosto de um texto de Ellen White, não é? Autora americana e voz profética aos adventistas, onde ela diz que quando Deus se encarna, Jesus Cristo, ela diz, Jesus foi como nós. Mas nós, no contexto de pecado, jamais totalmente como ele. Por quê? Porque a transformação vai acontecer completamente na santificação. Ele não faz parte do mundo de pecado em si para ser deteriorado por este mundo. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, não um de nós. Um conosco, não um de nós. E aí Herbert Chesterton, um grande teólogo, ele diz assim, se Jesus não tivesse existido, a mente humana não seria capaz de inventá-lo. Por quê? Porque enquanto no mundo pagão, e até no paganismo esquizofrênico pós-moderno da religião. Eu vou explicar, pastor Rafael, porque eu falo isso. Enquanto nessa esquizofrenia de desvio do padrão de adoração bíblica, nós construímos deuses à nossa imagem, na adoração bíblica, onde eu me curvo diante dele, ele quer que eu seja a imagem dele. Por isso Jesus não era totalmente como nós, porque a humanidade estava deteriorada. E eu só vou dar um gancho aqui, pastor, e devolver a palavra. O mundo ocidental pós-moderno, ou líquido, ou pós-pós-moderno, como queiram chamar, me surpreende. Sabe por quê? Nós queremos fugir da adoração bíblica, nós rejeitamos o Deus bíblico, nós dizemos que isso aqui não pode ser reproduzido no laboratório. Na verdade, eu não estou lutando contra a ideia de Deus, mas contra a vontade dele. Só que aí, Rav Zacarias fala muito bem isso, o apologeta, ele diz, me assusta a sociedade pós-moderna do Ocidente. Nós rejeitamos o Deus da Bíblia, rejeitamos Jesus com todas as suas evidências, porque fé não é burra, mas aí nós não saímos de casa sem olhar o horóscopo. Religiões do Oriente que você tem que andar sobre brasas, as pessoas aceitam. Ou seja, é uma aparente contradição, porque o vazio está ali, e se eu não busco o Deus bíblico, eu vou buscar derivações que me agradam. Na verdade, uma substituição, né? É uma falsa rejeição da verdade para uma substituição dela por outras coisas. Interessante você falando isso. Quando eu estive na Índia, aprendi bastante sobre o hinduísmo. A coisa que mais me impressionou no hinduísmo é a capacidade que eles têm de gerar deuses, né? Então, diversos, né? Diversos. Ele acredita que tem mais de 33 milhões de deuses na Índia. Ou seja, para o hinduísmo, né? Que não precisaria nem ser chamado de religião, podia ser chamado de uma cultura específica, né? A capacidade de criar deuses que o ser humano tem. Você falou algo que me chamou muita atenção, e como está bem livre aqui, eu vou dar sequência, porque eu quero puxar um fio desse tapete aqui. Você falou assim que dessa diferença de Jesus Cristo como Deus para os outros deuses produzidos pelo ser humano, né? É interessante que é muito diferente, mas tem similaridades também. Por exemplo, Jesus Cristo se torna homem para ficar com os homens. Então, existe esse processo daquilo que é transcendental, né? Vir e entrar em contato com a matéria e interagir com a matéria. Algo que Platão vai criticar, né? Platão não gostava dessa história dessa cosmovisão grega no passado, de que toda hora os deuses estavam com o ser humano, e era por questões políticas, na verdade, que ele não gostava dessa ideia, porque as pessoas justificavam todas as ações políticas e relacionais do dia a dia através dessa explicação dos deuses interagindo com a população grega na época. Jesus Cristo, sim, é um Deus e vem e se torna como homem. O que eu gostaria de ressaltar da importância do que o Wanderson disse é que, em essência, Jesus Cristo como homem agora, ele é algo totalmente diferente da lógica humana. Ele contraria tudo que a lógica humana diria sobre um Deus. Contraria até aqueles que acreditam nele.
Eles esperavam coisas de Jesus que Jesus não estava disposto, não iria fazer, né? Então, dentro dessa parte, Wandersons, eu acredito que essa visão que nós temos de Deus, ela sempre vai ser influenciada por quem nós somos. A maior bobeira do mundo é a gente achar que a nossa visão de Deus ela é totalmente neutra da nossa cultura, da nossa educação, da nossa influência intelectual, né? Então, a gente precisa admitir que a gente tem uma visão de Deus que não é total, não é geral. E por mais que a gente tenha a Bíblia, a gente também lê a Bíblia com lentes, certo? Mas no frigir dos ovos, a gente precisa só se concentrar no que a palavra de Deus diz. E mesmo que a nossa cultura, mesmo que a gente não tenha calibre intelectual para compreender, aceitar é sempre a melhor opção, mesmo que não faça sentido. E quando a gente faz isso, a gente adora. Essa é uma atitude de adoração também, aceitar mesmo sem entender. E eu creio que para definir a adoração, se eu puder complementar, né, além de sermos servos, é servir mesmo quando não fizer sentido. E aí entra, né, uma vida de devoção, uma vida de submissão, de obediência, o amor a esse Deus. E é claro que tudo isso compreendido de uma forma distorcida, nós vamos transitar com esses elementos, como vocês colocaram aqui, a gente vai jogar tudo isso em deuses modernos, né? Nós vamos ser submissos a deuses modernos, nós vamos amar, nós vamos obedecer, nós vamos nos entregar a esses deuses modernos, né? Mas passando aqui, pessoal, estou acompanhando o nosso tempo, está correndo. Qual o papel dos salmos no contexto de adoração? Vamos comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque nós temos um livro, né, o maior livro da Bíblia, que na verdade no original é dividido em livros, né? É o livro dos Salmos, e todos eles foram composições, foram utilizados. Alguns dizem, Xará, que os Salmos se tornaram o inário do segundo templo, né? Eles eram cantados não apenas no contexto de adoração coletiva, mas também nas peregrinações. Eles faziam parte, por exemplo, um impacto muito grande na adoração pessoal individual. E até mesmo os salmos, em muitos momentos, os salmos eles alinharam pessoas a construir, por exemplo, a desenvolver as suas orações, né? Mas vamos comentar um pouquinho, então, o salmo dentro de um contexto de adoração aqui. Os chamados terrilins, não é? Os cânticos de louvor estavam presentes na vida de Israel o tempo todo. Israel era uma nação teocrática, não é? Então, o ambiente cultural era muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, até do que Israel vive hoje, no contexto atual ali na Palestina, não é? E esses salmos traduziam em louvor, no cotidiano, mas especialmente no templo, a forma de adoração, porque a música está presente no ser humano, não é? Eu sou péssimo para música, né? Não sei, eu sei que o pastor Assunção canta bem, não é? Mas por mais que eu não cante bem, a música está presente o tempo todo no nosso dia a dia e ela traduz a nossa realidade, ela acaba nos ajudando a construir, elas são construtos, pastor Assunção, de pensamentos. Então, onde entra a função dos salmos na adoração? Como o tempo todo a gente está com a música presente, cantarolando, fazendo versos, poesias, eles procuravam direcionar a música para a adoração ao Senhor. Lógico, você tinha músicas do cotidiano, que também remetiam a Deus, a sentimentos, a lavoura ali, a agricultura, os animais, a natureza, e vocês tinham, você tem ali presente em salmos as ações musicais de Deus, na música, as ações de Deus presente. Nessa adoração, o que eles faziam musical, na presença dos salmos? Eles mostravam as atitudes de Deus para com o ser humano. Olha que coisa legal, né? No mundo pagão que a gente vem falando, no desvio de adoração, de comportamento de adoração, é sempre o ser humano provocando Deus, é sempre o ser humano tentando a benevolência desse Deus, é sempre o ser humano indo atrás desse Deus e tentando despertar que esse Deus, de alguma forma, olhe para ele e lhe conceda um favor. Os salmos diziam não. É Deus o tempo todo atrás do ser humano. Cantai ao Senhor por quê? Porque Ele é bom, porque Ele faz isso, porque Ele fez aquilo, porque Ele criou tudo. Todos os salmos remetiam às ações divinas para com o ser humano. É Ele que me guia no vale das sombras da morte. É Ele que é o meu pastor. É Ele quem me concede perdão. São as ações divinas em favor de nós. E Apocalipse 14, a partir do verso 6, nos lembra disso aí. Esse apelo para o tempo do fim, chamando a humanidade a adorar a um Deus que é o Criador dos céus e da terra, aos feitos dele. Pastor Rafael, eu gostaria que você pudesse
você tem uma Bíblia aí, vamos usar o Salmo 78, porque é um salmo muito lindo de Asaf. E neste salmo nós conseguimos assim mergulhar um pouquinho mais dentro desse contexto, aonde a adoração, porque os salmos eram utilizados dentro de um contexto de adoração prática, mas também como um método de ensino. Uhum. E aqui O você Salmo vê a providência 78, divina, né? Nesse salmo. Por exemplo, o versículo, pastor Rafael, você pode ler, eu não sei se você queria ler algum verso específico, mas eu marquei aqui na minha Bíblia os versos 3 e 4, por exemplo. Olha que interessante. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. São as Muito ações bonito, né? divinas. Eu adoro por quê? Porque são as ações divinas em prol da humanidade. O que eu acho belo aqui, Wanderson, gostaria de fazer um adendo aqui, é que a arte bíblica, né, a poesia bíblica, ela pode ser um símbolo aqui para a gente de todo tipo de arte, né? Não só a arte literária, mas a arte pintada, a arte em todas as suas formas. Ela geralmente é usada pela sociedade como um preenchimento, né, do dia a dia. A gente preenche, como você falou, a música em todos os lugares. A gente preenche a vida com esse acessório, com essa beleza. A arte traz a beleza para a vida. E o interessante é que os Salmos é a arte bíblica. Os Salmos, ele é a arte com Deus. Eu aprecio muito arte, mas aprecio muito mais a arte onde Deus é exaltado. E eu creio que nos dias em que vivemos, as artes, elas têm muitas formas, né? Então você vai ter artes desde o cinema até a arte da pracinha da sua casa, que o rapaz faz lá as coisinhas que ele faz e vende lá, a arte que ele tira da terra, da natureza. Todo tipo de arte, ela pode ser utilizada para engrandecer o nome de Deus e para nos conectar com o Criador. Sim, é necessário ver beleza. Sim, é necessário ver a capacidade espetacular do ser humano de gerar coisas bonitas, melodias, harmonias, letras, quadros. Mas quando a gente utiliza essa arte para nos conectar com Deus, eu acredito que a gente alcança o ideal bíblico, não desprezando a arte que não diretamente exalta Deus diretamente, porque se algo é positivo, exalta Deus. Quando você fala do amor entre você e a sua esposa, isso exalta Deus. Não é porque não tem o nome de Deus que exatamente não exalta Deus. Até porque o artista, sem saber, mesmo que ele seja, por exemplo, um ateu, quando ele usa as capacidades, de certa forma, é uma exaltação a Deus, porque é uma capacidade dada por Deus a ele. Com certeza, com certeza. Todos nós temos capacidades naturais que nós utilizamos, né? Mas continua aí o seu raciocínio. Mas aí fica esse aviso para todos nós, né? Eu tenho filhos, tenho 3 filhos. Então eu aprecio muito arte. Então eu ensino poemas para meus filhos, que eu amo poesia, sempre gostei de poesia. Então eu vou ensinar músicas para os meus filhos, vou ensinar todos esses recursos, eles precisam conduzir meus filhos a Deus. O que isso significa? Que eu não posso entrar em contato com nada que não seja religioso? Não é isso. Mas é importante que a gente use todos esses recursos. É o iPad, é o filme, é o Netflix, é o 7play, seja lá o que for. Buscar rodear aqueles que precisam aprender de conteúdos artísticos que carreguem em si uma intenção de adoração. Porque existe muita coisa sendo produzida em todas as áreas da arte, e os Salmos nos ensina uma coisa tão bela que a gente podia cantar, passar dias cantando, poderíamos pintar quadros das imagens que são aqui representadas nos textos, e essa arte satisfaria a gente, e podia ser de Deus, mas a gente insiste em fazer e consumir aquela que não é de Deus. Isso é um problema. Pastor Wanderson, hoje, por exemplo, nós temos, nós ouvimos falar, alguns historiadores, quando escrevem, né? Muitos não são tão fiéis a um relato. Às vezes, alguns têm a tendência de reescrever uma história baseado em algumas convicções pessoais, ideologias, etc. e tal. Quando eu olho para esse texto, Salmo 78, Asaf aqui, ele está escrevendo de uma forma fidedigna a história do povo de Deus. Ele está lembrando
de uma forma fiel. E é interessante, pastor Rafael e Wanderson, ele traz, por exemplo, ao escrever esse salmo, os sucessos do povo de Israel, de Deus, mas ele também, por exemplo, ele fala dos fracassos, ele fala, por exemplo, da apostasia, ele fala, por exemplo, ele coloca assim, o Deus amoroso, o Deus que cuida, mas em algum momento Asaf também escreve assim, aquele Deus que se ira, o Deus que é o Deus de juízo. Mas todos esses elementos, todas essas verdades, Asaf, ele lembra, ele coloca de uma forma tão clara assim, a importância de nós continuarmos passando de geração a geração a nossa história, a história de Deus na nossa vida, mas a história de quem é esse Deus. Porque aí nós voltamos na sua fala no início, né? O ser humano construindo um Deus. E às vezes o ser humano constrói um Deus de acordo com o que ele pensa, com o que ele acha que é. Mas também alguns reconstroem o Deus que nós cremos. Ele não inventa um novo Deus. Mas ele crê no Deus que nós cremos, ele adora, ele vai à igreja. E cria um Deus que veste bem nele. E ele está recriando um novo Deus segundo a sua própria opinião. Mas Asaf não, Asaf vem dizendo assim, quem é o nosso Deus? É esse aqui. E como é importante a gente realmente entender a verdadeira natureza de Deus, né? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet sobre Jesus, José e Maria, você vai ver Jesus loiro, de olhos azuis, uma Maria com a pele rosada, totalmente diferente da realidade daquilo que essa família, não é, fundadora do cristianismo, com o próprio Deus nascendo ali, existiu. Nós costumamos, de fato, vestir Deus com uma roupa que cabe bem na gente. Nós costumamos pregar, às vezes, um evangelho que cabe bem na gente. O que me surpreende em Asaf e em outros escritores é que eles lidam com aquilo que é sagrado de uma forma bem diferente da gente. As pessoas questionam, mas quem disse que eles escreveram o que realmente aconteceu? Se eu entendesse, as pessoas que questionam isso, entendessem o contexto antigo de um escriba, de um salmista, de um maçoreta que copiavam a Bíblia ali, né, porções, e a forma como eles lidavam com o sagrado, eles contavam aquilo que era. Não foi à toa que Deus escolheu Israel para representá-lo durante um bom período e transmitir a verdade. Eles eram bons contadores de história, a tradição judaica está presente até hoje. Eles eram fiéis àquilo que havia acontecido, porque eles lidavam com o sagrado de uma forma diferente da nossa. Eles não manipulavam o sagrado para os seus próprios interesses. É tanto que aqui no Salmo 78, ele fala da tentação do deserto, da comida que eles queriam, da mesa que Deus prepara no deserto, dos fracassos, como você mencionou. Ele não doura a pílula, ele conta o evangelho do jeito que era. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Quando eles vão contar a história de Jesus, João fala na primeira carta que aquilo que eles viram, ouviram, aquilo que eles tocaram. Eles não manipulam o sagrado nesta adoração para caber perfeitamente neles. Não. Eles entendem que o sagrado os transforma para cada vez mais eles ficarem parecidos com o Deus da Bíblia. Aí há um problema quando há um rompimento na transmissão dentro do contexto de educação, essa verdade sobre adoração, né? Quando uma geração, por exemplo, ela não entende o que é a verdadeira adoração. E aí a gente pergunta, né? É culpa de quem? É culpa da geração que não aprende? Ou é culpa da geração que deveria ensinar ou ensina de forma errada, né? O Rubem Alves sempre diz assim, né? Ele fala que existe... Geralmente você vê placas lá, escritas assim, distúrbio de aprendizagem. Mas a gente nunca fala, ali tem distúrbio de ensinagem. Interessante, porque quem sempre tem um problema é o aluno. E não se considera que, às vezes, quem deveria estar ensinando não está usando os métodos, todos os recursos necessários para que uma geração aconteça. Se você olha para Jesus como professor, como a lição durante todos os sábados tem falado, Jesus usava todos os métodos possíveis, para todas as mentes possíveis. Se fosse para usar um método peripatético, estava lá ele andando. Se tiver que usar metáforas pastorais, agrícolas, para que aquele povo de mente assim entendesse, ele vai falar que ele vai usar essa metáfora específica. Então, essa flexão de se quebrar e deixar de ser quem eu sou, para que aquele que é menor ou que tem menos conhecimento aprenda quem é Deus, essa é a atitude base do cristianismo. Para que alguém que você ama adore um Deus verdadeiro, é necessário que você se quebre, para que esse Deus verdadeiro seja comunicado para essa outra pessoa. Porque enquanto olharmos de cima para baixo, achando que o outro tem que entender o que eu falo do jeito que eu falo,
sem querer flexionar a linguagem, sem querer flexionar a informação para que aquele indivíduo compreenda o que está acontecendo ali, sempre vai ter esse problema de transmissão. O outro que tem que aprender de mim, quem está vindo que tem que aprender, você tem que se virar para aprender de mim. Não é assim que funciona. O outro é um outro indivíduo, tem limitações específicas, limitações culturais, intelectuais, limitações emocionais que impedem essas pessoas de entenderem certas coisas sobre Deus. Por isso que temos que ter muita paciência ao ensinar os irmãos na igreja, você que é professor, que está assistindo essa lição, para depois passá-la na sua sala, você que é aluno, tem que ter paciência para ensinar Deus para as pessoas, porque Deus é Deus, primeira coisa, né? Adorar Deus, você tem que ter paciência, porque as pessoas, cada um tem a sua limitação e essas pessoas precisam entender que cada um tem um limite, limite de conhecer. Entendendo isso, eu creio que essa transmissão pode ser mais eficiente. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui, viu? Nós vamos para os 5 minutos finais e eu quero levar junto com vocês, acho que é o ponto principal da lição, que está em João capítulo 4. Pastor, você inclusive fez um estudo sobre esse texto e a gente ir para essa essência da adoração, pastor Rafael e Xará. A adoração, quando a Bíblia traz 2 palavras, Jesus dizendo em espírito e adoração em verdade. Eu acho que a gente precisa encontrar a essência do que é a adoração. Nós hoje vivemos num contexto religioso de choque de gerações dentro de igrejas, por exemplo. E quando a gente fala, por exemplo, de música, falamos agora há pouco sobre os salmos, né? É muito comum alguém falar assim, não vamos cantar essa música porque eu não gosto. Porque ela é muito tradicional. Eu quero uma música contemporânea. Aí a outra pessoa que é tradicional, ela diz assim, não, eu não gosto de música contemporânea, não quero, vamos cantar uma música tradicional. As pessoas esquecem a essência da adoração, que não é o estilo musical que vem em primeiro lugar, mas é o seguinte, eu quero adorar ao Senhor. Eu quero adorar a Deus. E Jesus traz esse tema aqui, Xará. Adoração no diálogo que teve com a mulher, falando de adoração, dialogando com ela, adorar em espírito e em verdade, como nós, de uma forma assim bíblica, mais prática também. Porque a gente precisa, eu quero jogar esse desafio para vocês dois, né? A gente tentar aqui no final sermos o mais práticos possíveis. Como é que na prática nós vamos conseguir desenvolver essa adoração para que ela não seja formal, para que não haja esse formalismo morto, né, dentro de um contexto da adoração, mas também uma adoração sentimentalista, né? Como é que a gente pode conciliar tudo isso à luz de João capítulo 4? Bom, vamos lá então. João 4 é, na minha opinião, o capítulo mais rico do Evangelho. Ele é central para mostrar o que é adoração. E para Jesus chegar neste ponto, ele vai conduzindo a mulher. Ele vai ensinando aos poucos. Ele aparece como um estranho, de um estranho ele passa a ser um judeu, que ela não gosta. De um judeu ele passa a ser alguém um pouquinho menor que Jacó. Ela diz, como, o senhor é maior do que Jacó, por acaso, para dar da água da vida e tal. Aí ele passa a ser um profeta, quando ele fala da vida dela. Aí ela diz, eu acho que o Messias um dia vai vir, nós queremos um Tareb. Ele diz, eu sou o Messias. Ela diz, você é o Messias dos judeus. Ele diz, não, eu sou o Salvador do mundo inteiro, né? João 4,42. Nesse contexto de revelação, de ensino progressivo, perceba que ele vai ensinando ela progressivamente, né? Ela discute com ele o que é adoração. Ela diz, escuta, vocês judeus dizem que é em Jerusalém e nós falamos que é aqui no Monte Gerizim. Os judeus queriam o templo, né? João Hircano havia destruído ali em 60 a.C. o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, e o ódio entre eles que já havia aumentou muito. E aí a resposta de Jesus é sensacional. Ele diz para ela assim, mulher, creia em mim, que vem a hora e já chegou, que nem em Jerusalém com as suas formalidades, um templo que afastava os pecadores, um templo totalmente seletivo que fazia acepção de pessoas, e nem do jeito dos samaritanos, que é do jeito que vocês querem. Porque o verdadeiro adorador não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. É em espírito e verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Jesus está dizendo, Deus procura adoradores que não queiram o seu formalismo de Jerusalém e nem mais a sua libertinagem samaritana. Deus procura pessoas que o adorem como Ele quer na Bíblia. E qual é a verdadeira adoração? É com a roupa correta? Mas qual é a roupa correta?
Lógico, eu não estou falando aqui de extremos, tá? Para não recortarem falas, que hoje nós estamos numa guerra de narrativa, e dizer, o pastor Wanderson foi lá e falou que pode adorar do jeito que quiser. Não, não é assim. Eu estou dizendo que é na adoração do jeito de Deus. Só que nós traduzimos a adoração do meu jeito, da minha roupa, da minha música. Eu tenho o meu evangelho, o meu Jesus, e eu poderia reler Gênesis dizendo assim, né? No princípio criou o homem, Deus à sua imagem. Não, a adoração aqui, Jesus está dizendo, é ao jeito divino. Até porque eu quero, da mesma forma que eu quero reconstruir um Deus e a imagem de um Deus, a tendência do ser humano de também reconstruir um modelo de adoração, que é o meu modelo próprio. Eu acho que aquilo ali é o modelo perfeito, correto. Sabe o que eu sinto às vezes, gente? Eu sinto que às vezes a gente quer curar um câncer com band-aid. É muito mais assim, visceral. Quando a gente fala essa questão de roupa, né? E o Wanderson fez um comentário que agora já se preocupou com alguém instrumentalizar a fala dele para os seus objetivos. É exatamente, é a criação do que a pessoa quer. A pessoa fala o que você fala e cria o que ela quer na cabeça dela. O fato é que é muito interessante esse texto, que essa mulher na beira de uma água de um poço, junto com Jesus, me lembra alguns paralelos bíblicos aqui. Eu me lembro do Adão e Eva, do lado de um rio que Deus fez brotar. Eu me lembro do Jacó encontrando Raquel, num poço também. Interessante isso, né? E em todos esses casos, eles estavam todos ali dependendo da água para sobreviver. Está todo mundo procurando água ali, a água da vida, né? Está todo mundo com sede de algo maior. Só que, pelo fato de não entender exatamente qual é a necessidade dele, ficam criando mecanismos para matar essa sede. E essa discussão de adoração, para definir a adoração de forma prática, como você quer, a adoração tem mais a ver com serviço e reverência do que essas exteriorizações do nosso sentimento, da nossa percepção religiosa. Do jeito que eu canto, o jeito que eu falo, ou o jeito que eu me visto. Ou o formato do definitivamente, culto, né? Definitivamente, isso é algo cultural. Isso é cultura. E muitas vezes a gente gasta muito tempo e muita energia brigando na igreja por cultura. Isso é totalmente cultural. A roupa que a gente usa hoje não era a roupa que Jesus usava. E provavelmente não vai ser a roupa que a gente vai usar no céu. Então a música que a gente canta hoje no Brasil passou por tantas... Ela é fruto de tantas transformações que não dá exatamente para se definir. Não, existe sim um jeito de se definir. E nós queremos definir algo, e eu sou levado a pensar, eu gosto muito de música, que aos olhos de Deus e aquilo que acontece no céu, o melhor que oferecemos aqui é o pior, vamos dizer Agora, assim. se você falar assim para mim, Wanderson, mas tem música que você sente mais confortável, música que você sente... É claro que sim, porque eu sou um ser humano, eu tenho meus limites, meus gostos. O problema é quando eu coloco o meu gosto como um padrão de adoração para outra pessoa. Não é que a adoração não tenha forma, não. A adoração tem forma. O que é adorar? É servir a Deus. Servir a Deus, como o pastor Wanderson falou. Vamos servir a Deus, vamos ter intimidade com Deus, vamos obedecer Ele de qualquer forma. Viver essa vida de submissão a Ele, de amor a Ele. Agora, essas coisas tangenciais que se referem à liturgia, que se referem ao uso e costume da nossa sociedade, a gente tem padrões bíblicos para algumas coisas e tem outras coisas que não existe uma definição do que é o que não é. Eu lembro sempre da história do missionário no oeste da África, vai pregar o evangelho para uma tribo lá. E essa tribo está dentro do território dele, ele vai pregar e o presidente da associação fala assim, olha, eu vou visitar vocês aí, tem um pessoal que quer se batizar. O pastor falou, pessoal, vocês querem se batizar? Poxa, eu quero, gostei de Jesus, aceitei Jesus, legal, vamos batizar. Legal, no Rio, sábado de manhã, só que ele estava preocupado, porque a tribo toda vivia sempre com as mulheres com os seios para o lado de fora, não se cobriam em cima. Ele falou, meu presidente vai chegar, vai ver essas mulheres tudo com o seio do lado de fora. Eu falei, meu Deus, não se converteram, porque está com os seios aí para a vista, né? E então ele tem uma ideia, ele falou, eu vou fazer uma camisa, faz uma camisa, faz um silk screen bem bonito, parece com essa aí que vocês vão sortear. Faz um silk bem bonito e fala para a esposa, ele falou, vai lá e entrega para todo mundo. E a esposa vai e entrega para as mulheres elas agradecem e no sábado de manhã o pastor vai trazer o presente. Quando chega, as mulheres estão todas de camisa, vestiram a camisa. Só que elas fizeram 2 furos aqui, deixando os peitos pro lado de fora. A gente aprende o quê? Que a gente não tem que pregar cultura, a gente tem que pregar Cristo.
A gente não prega cultura, a gente prega Cristo. E se existe alguma coisa naquela cultura, se existe algum estudioso aí da antropologia, da sociologia, que vai falar que isso que eu estou dizendo é etnocentrismo? Não, não é. Missiologia também, né? Assim, o indivíduo que acha que não se cobrir não é errado agora, e você acha que a sua cultura de se cobrir é superior, você não precisa colocar a goela abaixo, você só apresenta Cristo. E o Cristo que você vai apresentar, ele vai desdobrar essa pedagogia, ele vai fazer com que esse indivíduo aprenda coisas que hoje você não aprendeu. E esse é o processo de nova criatura. Exato. Conversão. Agora, e se Cristo não mudar isso? E se Cristo não mudar isso nessa pessoa? Você tem que avaliar se aquilo que você queria que ele mudasse tem a ver com a sua cultura ou tem a ver com o Cristo que você prega. Então, ter essa habilidade de dividir o que é cultura e o que é Cristo resolve muito desses problemas de adoração. Então, nós adoramos Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus é o Deus de todos os povos, de toda a variação de pensamento e de expressão humana. Então, a gente tem que só ser humilde, adorar a Deus do jeito que a gente consegue, eu acho, né? E é interessante, você lembrou muito bem, né? E já estudamos sobre isso aqui. A cena do Jardim do Éden, nós temos ali o rio, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos a história de Jacó, estudamos semana passada, Jacó, depois ele chega até o contexto do poço e agora a mulher samaritana. E todos esses personagens, há uma relação de Deus os buscando, mas também uma resposta em adoração. Quando Deus encontra o ser humano, quando Deus encontra o indivíduo, quando Deus encontra você que está perdido, esse encontro leva qual é a resposta, né? A resposta é a verdadeira adoração, porque lá no Jardim do Éden, Xará, há uma quebra, né? Veja, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, eles não satisfazem com isso. Chega um ponto que a serpente seduz Eva a querer mais, né? Mas há um rompimento da adoração. Quando Jacó é encontrado por Deus, lá na visão da escada, quando ele diz assim, eu não sabia que Deus estava aqui, naquele momento, o que ele faz? Ele adora. E Jesus, diante desta mulher, leva esta mulher a compreender a essência da adoração. Pastor, a questão da adoração é uma das coisas que mais me incomoda a pensar. Exatamente por essa diversidade que nós temos, você nunca pode pender para um lado relativista demais, porque na Bíblia a adoração é quando Deus quer, na forma que Ele quer, no lugar que Ele quer, e o lugar do Novo Testamento principal para adoração é interno, em espírito e em verdade, né? Qual é a verdadeira religião? Que não deixa de ser adoração ao Senhor. É ajudar os necessitados ao invés de criticá-los, não é? Por outro lado, também, nós temos um Deus equilibrado nesta adoração. Ele respeita as limitações humanas, mas Ele não deixa também totalmente solto. Mas o que me incomoda é o seguinte, pastor. Toda vez que nós você falou da prática da adoração, vamos analisar na Bíblia a adoração na prática, não é? C.S. Lewis, no livro Os Meus Quatro Amores, ele me ajuda numa reflexão. As pessoas que estão nos assistindo, pensar assim, Rafa. Vou adorar em casa então, pastor Rafael. Porque se lá na igreja tem que ser com a roupa que os outros querem, a música que os outros querem, também vou me isolar. Afinal, eu tenho que ter o coração puro para Deus. É verdade, é verdade. Você tem que ter o coração puro. O que Deus mais está preocupado é com a adoração aqui dentro. Mas quando eu olho, por exemplo, e aqui eu estou já parafraseando Lewis, quando eu olho, por exemplo, ali, Isaías capítulo 6. Em Isaías 6 você vê os anjos adorando, não é? E eles clamam, Santo! O outro responde, Santo! E o outro clama, Santo é o Senhor dos Exércitos. Lewis diz assim, você pode pensar em adorar a Deus isoladamente, sozinho. Mas há algo de Deus que só o Rafa sabe, que só a Assunção sabe, que só o Domingues sabe. Na sua experiência, na minha experiência, que nós podemos partilhar. Por isso os serafins cantam santo, o outro responde santo. Então, essa questão de adoração em conjunto é fantástico para mim. Aí o Lewis diz assim, olha, nós éramos em 3 amigos, não é? O Tolkien, o Charles, se não me falha agora, e eu. Um dia o Charles morreu e eu poderia pensar, bom, que legal. Agora eu não preciso dividir o meu amigo Tolkien com ninguém. Ele é só meu. Ele diz, mas quando o Charles morreu, ao invés de ter mais do Tolkien, eu tinha menos. Sabe por quê? Havia algo no Tolkien que só o Charles podia arrancar com suas piadas sem graça, os seus sorrisos. Então, quando um amigo morreu, ao invés de ter mais, ele disse, eu tinha menos do outro.
Ele diz, se nós queremos adorar a Deus isoladamente, sozinhos, ao invés de termos mais de Deus, nós vamos ter menos. Por que o céu será uma reunião de salvos para adorar ao Senhor? Porque nós vamos poder partilhar experiências de Deus infinito, que eu não poderia conhecer se não fosse na tua vida e na tua vida. Deus quer, ensinou para a samaritana, uma adoração em espírito e em verdade. Ele quer da forma como ele conduz, respeitando as limitações humanas. Mas há algo na adoração em conjunto, para nós, seres limitados, aprendermos mais desse Deus ilimitado. A adoração sendo uma resposta do que Deus fez, tem feito, a salvação que Ele tem feito em minha vida, a salvação é algo tão particular, cada um tem, tanto é que a Bíblia diz que na eternidade receberemos uma pedra com um novo nome. Esse novo nome trazendo o significado tão pessoal da experiência que a gente tem com Deus, né? Então, essa adoração coletiva, comunitária, como a gente viu aqui na lição, falando dos Salmos, é algo extraordinário, né, pastor? Inclusive com as divergências. Você pode terminar comentando aí, tá? Inclusive com as divergências, né? Essas questões, isso tudo faz bem pra gente. Então, quando você se furta de viver essa experiência do confronto, do embate, da opinião diferente, da visão diferente, você se coloca numa postura de muita arrogância, né? Então, eu não preciso da coletividade, eu me resolvo sozinho. O cristianismo não funciona. O cristianismo, ele nasce com um pensamento coletivo, né? O pão de Deus é sempre dividido, nunca é um pão só. É sempre dividido. Então, essa mentalidade do isolamento, ela geralmente é precedida pela arrogância, né? E o isolamento gera crítica, porque você não se sente mais pertencente àquilo, né? Então, ao invés de quando você for criticar a sua igreja, você fala assim, ó, nós isso. Fala nós, não fala eles. Porque se você falar eles, aí você tá de fora, você é melhor, né? Eles são piores do que eu. Então, esse pensamento da coletividade, se incluir na coletividade, no contexto da adoração, tem efeitos positivos não só para os outros, mas para a gente também que aprende com os outros. Muito bem, meus queridos amigos, chegamos ao final, nosso tempo terminou, nosso tempo acabou, e a gente poderia falar tanto sobre adoração, tantos textos lindos, né? Apocalipse 4, estou dando uma olhada aqui na minha Bíblia, os seres, os anciãos, diante dos anjos, e todos eles adorando ali, né? Diz aqui o final do verso 11, né? O verso 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Coisa maravilhosa. E muito obrigado, pastor Rafael. Eu e Xará agradecemos a sua participação com a gente aqui em nossa satisfação edição. foi toda minha. Essa nossa reflexão, o nosso aprendizado juntos aqui, a gente poder sempre estar com os nossos amigos no Facebook e YouTube. E, pessoal, lembrando, ouça o podcast, ok? O pessoal pode colocar aí também no GC, podcast Lição em Dose Dupla. Procure no iTunes, procure no Spotify também, no Google Play e no Deezer. E você vai poder ouvir, né? Você escuta podcast, pastor? Gosta ou não? Rapaz, é o que eu mais faço na minha vida. Também gosto, hein? Dá pra gente ouvir aí nas atividades, né? No trânsito de São Paulo, só podcast. Entendeu? É isso aí. Né, Xará? É bom, você consegue otimizar o seu tempo, não é? Que você está ali fazendo a função de dirigir no trânsito ou alguma fazer de casa e aprendendo, ouvindo da também, palavra. né? Que legal, viu? Um grande abraço. Nós vamos concluir, então, fazendo uma oração final. Pastor Rafael, ele vai orar por todos nós. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor nos ensina todas as coisas. Queremos ouvir só do Senhor, queremos aprender só do Senhor. E ao aprendermos de Ti, Senhor, que o Senhor nos motive a Te adorar em todos os lugares, na nossa casa, na nossa televisão, nos nossos livros, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja. Que a adoração seja um interesse, uma prioridade nossa. E que em tudo o que fizermos, Senhor, que isso traduza o nosso sentimento de adoração por Ti. E que ao mesmo tempo as pessoas ao nosso redor vejam esse fato do reino que é a nossa vida e que desejem também Te adorar. Esse é o nosso desejo e se não for, que o Senhor coloque isso no nosso coração. Assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém.